Bom dia, primeira série. E aí, meu pessoal? Tudo bem com vocês? Gente, dando continuidade aqui na nossa aula, né, para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre divisão celular, hoje nós vamos falar sobre meiose. A meiose é o processo pelo qual deve acontecer a formação dos nossos gametas. E aí, na próxima aula, nós vamos explicar, né? Eu vou explicar para vocês direitinho que diferença que tem entre a formação do espermatozoide e do óvulo. Mas antes disso, a gente precisa entender o conceito geral, como é que a nossa célula, que ela tinha uma quantidade de cromossomos de 46 cromossomos, são 23 pares, ela vai chegar à quantidade de apenas 23 e não mais aos pares, tá? Então, eu quero começar aqui com uma apresentação de slides para vocês, né, para a gente falar sobre a meiose. Então, a meiose é quem vai produzir os gametas, como já falei, né, os espermatozoides nos homens e os óvulos nas mulheres. Então, uma célula que é diploide 2N, por meio de duas divisões celulares, ela faz dois processos diferentes para ela conseguir chegar numa célula que seja uma célula haploide, tá? Então, enquanto a mitose, ela é uma divisão equitativa, ou seja, vai formar duas células filhas idênticas, aqui no caso, a meiose, ela é reducional. O número de cromossomos, ele reduz por conta dessas duas divisões celulares que vai acontecer nas células germinativas. Então, nós dividimos isso em meiose 1 e meiose 2, tá? Então, vai acontecer em duas partes. A meiose 1 vai dividir em duas células, e aí vai acontecer mais uma meiose, que cada uma dessas células se divide em duas, originando 4 células aí, tá? Então, para começar, vamos falar sobre a meiose 1. Na meiose 1, o DNA é replicado no período S, igual que acontece lá na mitose, só que aqui existem algumas diferenças importantíssimas. Primeiro, a recombinação gênica. Então, lembra que genes são aqueles pedacinhos, são os locos, as localizações de uma determinada característica. Então, os cromossomos, eles vão fazer o que a gente chama de crossing over, tá? Eles trocam esses genes. E ocorre aqui também a separação dos cromossomos homólogos, o que também é diferente do que ocorre lá na mitose. Isso, gente, vai ocorrer e vai garantir a enorme diversidade dos seres vivos. É por isso que, por mais que você tenha características que você herdou do seu pai e da sua mãe, as suas características são únicas. Porque acontece que quando estava lá na formação do óvulo da sua mãe, aconteceu uma recombinação gênica. E na formação do espermatozoide do seu pai, aconteceu também uma recombinação gênica. Essa diferença, essa recombinação gênica que aconteceu dos dois, formou você que é um indivíduo totalmente único. Você pode ter características parecidas, mas você não vai ser idêntico, tá? Então, isso vai garantir uma maior diversidade aí dos seres vivos. E quanto à quantidade de DNA? Perceba que eu coloquei esse gráfico aqui para demonstrar para vocês que acontece muito parecido do que aconteceu lá na mitose, tá? Então, nós temos a intérfase, que é o início do ciclo celular, né? Onde a célula, ela é 2N. Então, ela passa pela fase G1, pela fase S, pela fase G2, que isso é antes de acontecer a divisão celular, né? Que é o que a gente chama de intérfase. Quando começa a acontecer a meiose 1, vai acontecer essas 4 fases aqui. E aí aqui vem um diferencial que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês na prófase 1, tá? Que é exatamente no momento que ocorre o crossing over. E depois a segunda divisão, né? Existe um período aqui que é chamado de intercinese. A intercinese seria um período que não acontece nada com a célula, tá? É como se ela estivesse num descanso merecido, já que ela estava ali fazendo a divisão, para depois acontecer a meiose 2, tá? Então, aqui na anáfase 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos, daqueles que estavam juntos, aos pares. Na anáfase 2, acontece a separação das cromátides irmãs. Lembra que eles estavam XX assim, ó, aos pares? Na anáfase 1, esse
esse par separa. Na anáfise 2, esse xizinho que estava se separa ao meio. Lembra que da mitose foi diferente, tá? Então, vai acontecer dessa maneira na meiose 1, desculpe. Linda zebra pastando durante o dia. Você vai entender por que eu tô falando disso, tá? Que são as fases da meiose 1, daquilo que vai acontecer lá na prófase, tá? Então, na meiose 1, acontece normal lá, o prometeuana telefonar, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que na prófase, como vai acontecer esse movimento, né, de crossing over, essa troca, né, de genes, a gente separa em outras 5 fases. Ah, Dani, como é que eu vou decorar esse monte de fase? Essas frases que eu tô falando para você, tá? Então, se você fosse decorar todas aí, tanto da meiose como mitose, é o prometeuana telefonar. Agora, se você quer decorar as 5 fases que acontecem na prófase 1 da meiose 1, é o tal do linda zebra pastando durante o dia. Prometeu não, né? Linda do L, zebra pastando, paquíteno aqui, ó, durante o dia. Já vou explicar um pouquinho mais do que é essas fases, tá? Então, aqui na prófase 1 acontece o movimento dos centrômeros, centrossomos e formação do fuso, né, que são os centríolos. Cromossomos vão se condensar, acontece o crossing over, o envelope nuclear se desintegra e os microtúbulos ligam-se ao cinetócoro. Tá? Então, o que seria esse linda zebra pastando durante o dia? Seriam essas fases aqui, gente, ó, onde vai acontecer o leptóteno, que os filamentos da cromatina ficam muito finos, acontece um início da espiralização da cromatina e uma desorganização do núcleo interfásico. Lá no zigóteno, acontece o pareamento dos cromossomos homólogos, que a gente chama de sinapse, tá? O paquíteno, visualização dos 4 braços, a gente consegue ver todos os braços que tem aqui dos cromossomos, bivalente ou tétrade. E aí é onde acontece a parte principal aqui, que é o tal do crossing over, né? Que é essa troca de genes que vai acontecer entre um e outro. Então, um pedacinho que estava aqui vai trocar com esse outro pedacinho que estava aqui do outro lado. No diplóteno, o crossing over ocorreu mesmo, né? E acontece a visualização de quiasmas, que são os braços cromossômicos cruzados. E por último, a diacinese. Aqui na diacinese, acontece a terminação desses quiasmas, separação de braços cromossomos cruzados, né? Tá vendo que eles estão cruzadinhos aqui, ó, encostando no outro. E o final dessa desorganização do núcleo interfásico. Então, todas essas fases aqui vai acontecer lá na prófase 1, tá? Aconteceu tudo isso daqui, isso precisa acontecer para fazer essa troca de genes e aumentar a variabilidade genética dos seres vivos, tá? Então, por isso que é tudo isso que eu te expliquei lá no começo. Você tem características parecidas, mas você não é idêntico. Depois que aconteceu isso deixa eu voltar aqui um pouquinho, da meiose 1, vamos voltar lá naquele esqueminha. Só um minutinho, nesse mapa mental aqui. Aí sim, aconteceu todas essas fases aí da zebra. Vai acontecer a metáfase 1, né? Muito parecido com o que acontece lá na mitose. Os pares de cromossomos homólogos vão se alinhar. Aí depois a anáfase, eles vão se separar, né? O fuso dos centríolos vai puxar eles se separando. E os cromossomos homólogos, então, vai se mover em direção aos polos opostos. E por último, a telófase, que vai se formar 2 células haploides, e a citocinese, que é a divisão, né? Lembra que a gente falou de citocinese na aula passada, e aí a gente viu que se forma aquele anel e faz uma divisão de fora para dentro, que vai estrangulando essa célula para ela conseguir se dividir? Bom, aconteceu tudo isso daí, aí vai dar aquela pausa que eu falei para vocês e vai começar a meiose 2. A meiose 2 não tem complicação, tá? A meiose 2 é como se tivesse, volta a acontecer tudo isso daí, tá? Então, na meiose 2, vai acontecer a prófase 2, que vai se formar novamente as fibras do fuso. Aí, nas 2 células, perceba que é nas 2, tá vendo?
em cada uma das que foram formadas lá na meiose 1. Depois, a metáfase 2, que os cromossomos vão começar assim a alinhar aqui. A anáfase 2, que as cromátides irmãs vão se mover em direção opostas. E a telófase e citocinese, que é a divisão, né, que vai formar as 4 células filhas aqui com metade do material genético daquela que tinha lá da célula-mãe. Então, por isso que, por ela ser um processo um pouco mais demorado, tem que ser de células muito específicas, que a gente chama de células germinativas, tá? Que aí a gente vai ver na nossa próxima aula sobre gametogênese. Então, perceba que na fase de interfase aqui, ó, uma célula que era 2N, ela se torna temporariamente 4N. E aí, a hora que ela se torna a 4N, vai acontecer aqui, ó, a sinapse, o crossing over, que seria na fase de prófase 1. Depois, tá vendo? Eles vão fazer essa troca, se alinhar, vem para anáfase, telófase, citocinese. Dividiu em duas, começa tudo de novo, né? Prófase 2, cada uma então vai ser 2N, metáfase, anáfase, e aí quando chega no fim da citocinese 2 aqui, ó, formam 4 células filhas com apenas N, então são células haploides, tá? E quais são as principais diferenças, então, entre mitose e meiose? A mitose é apenas uma divisão celular, e na meiose ocorrem 2 divisões celulares. A mitose produz 2 células filhas, na meiose produz 4. Na mitose, as células filhas são geneticamente idênticas, né? Então, elas são diploides. Na meiose, são haploides, então ela vai conter metade do material genético da célula-mãe. A mitose é um processo equitativo e a meiose um processo reducional. Uma célula na mitose pode gerar muitas outras, porque o ciclo começa, ele vai e repete, vai e repete, vai e repete. A meiose, ela forma apenas 4 células filhas que não podem sofrer outras duplicações, mesmo porque se ela vai ter apenas metade do material genético, se ela sofrer uma nova duplicação, ela ficaria com 1/4. Isso é impossível de acontecer, tá? A mitose é um processo característico das células somáticas, né? Então, todas as células do seu organismo, exceto os gametas. E a meiose é de células germinativas e esporos, ou seja, os gametas do nosso corpo, tá? E aí eu quero finalizar aqui fazendo com vocês um exercício que está na página 31, tá? Esse exercício está na página 31. Olha só que interessante esse exercício, da Universidade Federal do Paraíba. Ele diz o seguinte: no esquema a seguir, a célula 1 representa uma célula diploide com um par de cromossomos homólogos, tá? Até aí, beleza, uma célula comum. E as setas indicam os eventos característicos de ciclos celulares na fase S da interfase e as divisões celulares mitose e meiose. Imagina que você tivesse uma célula que seria capaz de sofrer ou mitose ou meiose, dependendo do estímulo que você desse a ela. Então, é uma célula que tem essa capacidade, tá? Que ela não é exclusivamente uma célula germinativa ou uma célula somática. Imagina dessa maneira. Então, a interfase que precede a divisão, tá vendo? Tem um par de cromossomos homólogos aqui na célula diploide parental, é a célula 1. Aconteceu a fase S, forma essa célula 1 ainda. E aí, quando acontece a mitose, ele quer saber aqui, ó, o que forma na célula 2, o que forma na célula 3, o que forma nessa célula 4 aqui na 5 e depois nessas 4 células filhas, né? 6, 7, 8 e 9 aqui. Bom, antes de eu olhar a resposta, nem vou olhar a resposta. Você pega uma questão dessa, pega o seu lápis, faz o desenho lá do que é esses, como que vai ficar os cromossomos lá dentro. Então, na fase S, a gente já sabe que ele vai se duplicar. Então, o cromossomo que era um risquinho lá, ele não vai precisar se formar um xizinho. Então, tá, então pega o seu livro e faz os 2 xizinhos dentro dessa primeira bolinha, tá? E aí, quando acontece a mitose, vai se formar 2 células iguais, não é? Então, você vai lá e faz o desenho. E quando acontece a meiose, como que vai se formar lá embaixo?
Então, é como se você pegasse e fizesse esse desenho que eu esquematizei aqui do lado, olha só. Então, eu tenho essa célula aqui, depois você faz os xizinhos aqui, onde ele identificou como célula 1. Na célula 2, ele se separou, perceba que então voltou a ficar com 2 risquinhos, igual ao que estava aqui nessa primeira célula. Tá vendo onde eu tô apontando a minha setinha aqui, né? Então, tá idêntico, mitose, beleza? Ótimo. Mas olha só, e na meiose? Na meiose, essa célula, então, tinha os 2 xizinhos, fica um xizinho para cada lado, para então depois ficar apenas um risquinho e não 2, como tá aqui na mitose, ó, apenas um tracinho, um risquinho para cada célula filha. Então, antes mesmo de eu olhar a resposta, se eu fiz esse esquema, eu já consigo trazer uma resposta aqui. Então, olha o que ele pergunta. De acordo com os eventos característicos da fase S do ciclo celular e das divisões celulares representadas na figura acima, o espaço vazio das células é preenchido por cromossomos da seguinte forma. Célula 1, que é essa primeira aqui, ó. Célula 1, ele vai ficar, né, X e X, né? Como que fica o desenho dos cromossomos? Fica apenas um, né? Então, é como se eu tivesse dentro de uma célula apenas um desse. Células 2 e 3, vai ficar um risquinho para cada um. Vamos ver, qual que é a célula 2 e 3? Seriam essas daqui, né? Não, poderia ser. A célula 4 e 5, fica um risquinho. Qual que é a 4 e 5? São essas aqui, ó. Não, fica um xizinho para cada uma. Então, essa C aqui não pode ser. Células 6 e 7, essas aqui depois da meiose 2, né? 6 e 7, vai ficar com um risquinho e não um xizinho para cada uma. E por último, célula 8 e 9, aí sim, olha só, vai ficar com 2 risquinhos, então é a alternativa E, tá? Então as outras eu não posso considerar aqui, porque ele tá falando que, ó, célula 1 linha. 1 linha, gente, é essa daqui. A 1 linha vai ficar X, X e não X e X. Os dois X ficam juntos, então por isso que eu não posso dar essa resposta, mesmo porque não são duas células, é uma só, tá? Então a alternativa correta aqui seria a alternativa E. Bom, é isso, pessoal. Eu quero parar por aqui e a gente se vê na próxima aula.